diferença entre o céu e o inferno. O inferno seria a mansão dos mortos, aonde Jesus Cristo desceu. Jesus desceu a mansão dos mortos, foi a sepultura. Então, meus queridos e minhas queridas, daqui um pouco eu vou esclarecendo para vocês. Não pare de me seguir. Bom dia, bom dia, bom dia, Pai de Cristo, com muita paz, com muita alegria. Meus queridos e minhas queridas, vamos começando aqui agora. Então, na realidade, agora é 7 horas e 35 minutos do dia do azar, 13, sexta-feira 13. Para vocês sem superstição, tudo bem. Para mim que não tem, é um dia normal igual aos outros. Agora, nesse momento, é dia 13/6/2026, 19 graus. Meus queridos, minhas queridas, ali eu esqueci, pô, 13. E com muita paz, com muita alegria, meus queridos, vamos analisando aqui. As diferenças entre o céu e a terra. Vão me seguindo, que depois eu vou explicando mais, que vocês vão passando a entender mais. Nós temos uma união do céu e a terra, mas nós temos o compromisso de que nós saímos da terra e para a terra voltaremos. Então, vamos analisando bem. Lá na Bíblia está escrito em Mateus, o corpo voltará à terra, que é a matéria, e o espírito voltará ao céu, que é de onde veio, que foi que Deus deu. Então, na realidade, meus queridos, essa união do espírito e a matéria é o que nós temos aqui na terra. Aqui na terra, para nós chegarmos aqui, nós não precisamos fazer nada. Aqui, ó, para nós chegar, aqui é a sepultura do rico. Olha aí para você ver que trem bonito. E a sepultura do pobre, essa daqui fraquinha. Então, na realidade, vamos analisando bem. Aqui na terra nós podemos fazer tudo o que quisermos. Podemos falar que Deus não existe, Deus é isso e aquilo. Mas, meu querido, se você bem entendesse o que é o mundo, o espaço, o infinito e a terra para baixo, você pensaria 2 vezes em antes de trocar de Deus. Hoje nós temos os deuses. Vamos pegando lá aquele livro de Eram os Deuses Astronautas. Esse livro foi soltado, eu não lembro que ano foi, mas só sei que nos anos 70 eu tive a oportunidade de ler ele. Era um volume só. Depois, aí hoje tem 3 volumes ou 4. Quando é a última vez que eu entrei agora em 2020 para ver, já tinha 3 volumes. Deve já ter mais. Então, na realidade, vamos pensando aqui. Aquele livro, ele mostra tanta coisa bonita. A ciência daquele tempo era bem mais do que a de hoje. Eu não sei se a tecnologia era essa tecnologia da internet, entrar tudo ali, fazer tudo, do IA, isso e aquilo. Eu não sei como que era, mas só sei que lá, a tendência de lá, das pessoas trabalhar, aquelas pirâmides, elas foram construídas através dos homens. Ninguém sabe que homem que era esse, que tamanho que era esse homem. Só sabe que cada pedra daquela, ela pesa a base 5.000 quilos, 5 toneladas. E elas foram colocadas lá em cima, elas foram cortadas, tudo. Na distância que tem ali, você vê no livro e vê os exemplos, ele não cabe, na emenda de uma para outra, não cabe uma folha de papel no meio. Fica justinha, justinha. A quininha dela, tudo, os remates. Como que foi? Até um repórter do Fantástico fez uma reportagem em 2012, 2013, não lembro mais a data, mas foi nesse tempo mais ou menos. Eles ficavam em dúvida como que eles subiram aquelas pedras, aquelas últimas pedras, e sendo que aquela pirâmide ali por baixo, era apartamento, era casa, era tudo ali onde os reis moravam, tudo ali, tinha tudo que fosse preciso. Então, na realidade, como que eles fizeram aquilo ali? Encontraram um machado esculpido na pedra, ele tinha 18 toneladas, esse machado. Ele diz que está lá em Bangkok, lá no museu, na Tailândia. Diz que está lá esse machado, não sei se é verdade, mas pelo livro consta que esse machado está lá na Tailândia, lá em Bangkok, na cidade de Bangkok, no museu. Então, esse guindaste, esse machado que eles acharam naquele tempo, os guindastes eram pequenos, gastou 3 guindastes para deslocalizar, tirar ele da localização onde ele estava, para levar ele lá para o museu. Foi 3 guindastes que precisou. Aí a ciência do homem já estava menor, porque você analisa. Eles esculpiram esse machado, foram virando, foram cortando. Eles tinham meios e recursos para movimentar ele de um lado para o outro. E depois, quando acharam,
já não tinha mais aparelho, ou seja, um guindaste, um muque, para levar ele. Gastou 3 muques para levar ele. E lá eles movimentavam ele, sem saber como que eles movimentavam. Porque eles tinham uma tecnologia lá, tinha alguma coisa bem avançada, de que na realidade, todos nós sabemos que a força antiga era maior que a de hoje. Eles acharam uma corda, dessas cordas de, fala corda de agave, corda de, que você pega para puxar uma cisterna, pega aquelas cordas antigas, feitas da folha do agave, ali eles pegam o agave, corta e tira aquelas tirinhas, trança aquela corda e ela fica forte. Hoje já tem as cordas mais fortes com outro material, que é mais forte que aquela. Mas então acharam uma corda daquela, que ela levantava alguma coisa lá do alto, pegava lá de cima, ficava lá e levantava ela para cima, aqueles pesos, elas aguentavam. Então, na realidade, as coisas da ciência antiga era mais evoluída que a de hoje. Hoje nós temos, naquele tempo, não tinha o que nós temos hoje. Nós temos aqui a internet, temos esses meios que jogam imagem em um segundo, lá de Portugal para cá, lá do Japão para cá, lá do ar, onde estiver. Mas naquele tempo a tecnologia era outra diferente. Então vamos voltando aqui. Tem um comentário que fala que quando Deus fez o mundo, não existia beterraba, não existia cenoura, não existia nada disso. Isso foi aparecendo depois. Aí já desmente aquela palavra que Deus mandou que a terra brotasse de tudo. Não foi de tudo. Então, na realidade, outra mentira que vem, ou seja, a palavra mentira é muito pesada, não vou falar. A não verdade que vem. Quando Deus fez o mundo, fez tudo, deixou perfeito. Não. Deus fez o mundo, não existia o Jardim de Éden. O Jardim de Éden não existia. Após que veio a traição do pessoal que ele deixou sobre a face da terra, que ele não confiava mais em ninguém, que ele pegou e fez Adão. Mas aí, nesse mesmo tempo, ele fez falamos assim, uma chácara, lá uma pousada para ele. Aí consta o livro. Ele fez uma pousada para ele, e nessa pousada que ele fez, aí precisava de alguém para tomar conta. O que ele fez? Aí ele falou, vou fazer um homem agora para mim, feito da terra. A terra não vai brotar mais homem. Eu vou fazer um para mim para tomar conta do meu jardim. E fez Adão. Mas então, Adão ficou tomando conta do Jardim de Éden. Mas na realidade, vem outra conversa contraditória. Então, meus queridos, é muita coisa para explicar, não vai dar para explicar isso aqui tudo. Vou explicar por cima aqui para vocês entenderem. Mas aí Adão, ele que tomava conta do jardim, tomava conta dos cabritos, dos carneiros, dos cachorrinhos, de tudo. Mas aí então Deus começou a analisar que ele pegava aquele cabritinho novo e a mãe do cabritinho vinha junto ali para tomar o cabritinho dele, isso e aquilo. E Deus leu os pensamentos dele que ele se sentia só. Ele não tinha uma mulher igual tinha lá fora. Mas em outros documentos, Adão era um paquerador. Adão ele saía de dentro do Jardim de Éden e ia para as noitadas lá do lado de fora. Que tinha tudo que não prestava lá fora, ou seja, tudo que era bom, não sei. Depende do seu pensamento que você vai entender se eram as coisas boas, as prostituição, ou era coisa ruim que não poderia acontecer. Mas aí Deus foi e falou, o homem não pode ficar só. Igual os animais, cada um tinha sua companheira. Aí fez Eva. Mas aí Deus demorou a entregar Eva. Eva também não era flor que cheirava. Ela também dava as voltinhas dela para lá. Quando Deus resolveu entregar ela para Adão, Eva já tinha o Caim. Então ela já tinha um filho. Então já era um filho abastado que não tinha pai. Falamos assim. Então se nós formos pegar essas partes aqui, agora vamos ficar aqui. Aí Caim e Adão, eles escolheram, eu estou pulando para frente, meus queridos, porque se eu for ler tudo aqui, 6, 8, 10 horas. Caim e Adão escolheram entre a profissão que Adão fazia sozinho, zelava das hortas e zelava dos animais. Aí um se engraçou mais pelos animais, foi trabalhar com os animais. E o outro se engraçou mais com as hortas e foi zelar das hortas. Então, um usava uma coisa, o Abel zelava dos animais e o Caim usava a horta. Então, nas hortas do jardim de Caim, tinha tudo quanto era quadrado de planta. Então, Adão não sabia plantar, ou Abel não sabia plantar. E Caim não sabia criar animal. Eles tinham os dois sítios, de um lado e do outro. Aí, quando foi um dia, Caim e Abel eram casados, eles já tinham esposa.
Aí a esposa de Abel falou para ele, Abel, você para de roubar as frutas, as verduras lá da horta do seu irmão, no dia que ele descobrir que você está roubando, ele vai te matar. Aí Abel respondeu, mas Caim rouba meus cabritos, mata para comer a carne, eu nunca falei nada. Aí então surgiu, a briga não foi por nada, foi por nada. Mas então, na realidade, vamos pegar aqui agora, eu vou pular essa parte aqui e vou voltar aqui para cima. Então dá-se a entender que as plantas já existiam. Aí, quando é no tempo de Jesus, não tinha essas comidas que tem hoje. As lasanha, esses trem, não. Era só o pão e o vinho que eles comiam. Não tinha outra coisa. Era só isso. Mas já tem outra conversa aqui, de que quando Moisés fugiu, minha garganta está querendo derrapar. Quando Moisés fugiu lá da terra de Faraó, veio com o pessoal, ficou 40 anos lá, que aí Deus mandou a chuva novamente, que eles comiam só o maná, que era gerado através do sereno. Aquelas partículas de sereno virava fruta, virava, ou seja, o maná. Mas quando Deus mandou voltar a chuva, falou para eles, agora vocês vão ver o seu trabalho. A terra tem de tudo. Aí então, quer dizer, se tinha de tudo, deveria ter as plantas também. O legume não foi criado depois. Então, portanto, tem alguns alimentos que foi criado na China, outros foi criado aqui na Colômbia, que um país tinha, outro não tinha. Aí foram transportando de um lugar para o outro para que todos tivessem o alimento. Então, na realidade, é muita conversa contraditória. Então, meu querido, aqui nós estamos aqui na Terra. Aqui nós podemos fazer o que quisermos. Eu quero plantar arroz, eu quero plantar feijão, eu quero matar boi, eu quero fazer aquilo. Aqui você pode fazer o que quiser. O final é só um. Só um. Aqui é a cova aqui, ó. A sua caveira aqui dentro. Olha aqui. Então, na realidade, meu querido, aqui é a sepultura dos ricos. Você vê no meio das árvores, tá vendo? Bem construído aqui, tá vendo? Aqui. Então, na realidade, aí se nós formos pegar aqui agora, os homens aqui na terra podem fazer o que quiser. Agora vem a divisão. Olha aqui. O pó e o infinito, que é o céu. Na separação, quando terminou o seu prazo de vida, é onde você vai parar ali, o seu espírito vai sair do corpo, o espírito vai subir e a matéria vai descer. Mas aí vem a conjunção com Deus. Eu posso fazer o que eu quiser aqui na... Agora está sem calor, viu? Eu posso fazer aqui na face da terra o que eu quiser. Mas lá em cima, eu tenho que me purificar de acordo com o que Deus fez para o espírito. E o que Deus fez para a matéria é aqui na terra. Então, na realidade... Põe na cama ali, meu bem, depois eu guardo. Então, na realidade, aqui a separação da terra com a separação do infinito. Então, sai o espírito do corpo, que é invisível, vai para o infinito, ninguém vê onde ele foi, e o corpo volta ao pó de onde ele veio. Então, o que significa a palavra? Veio do pó. Todos que nascem, seja cachorro, gato, cavalo, cabrito, tudo que nascer, ele vem do pó. Porque ali os seus pais se alimentam do pó. E dali deles nasceu o poder para eles criarem novamente. Aí, portanto, existe o casal, o homem e a mulher, o animal, a macho e a fêmea. Então, as árvores que não foram desligadas da terra, tudo que não foi desligado na terra, mas tem o pai e a mãe, que é a água e a terra. É um casal que aonde eles existem, brota vida nova. Aonde brota a vida nova, pode brotar o mal e o bem. Então, ali é a divisão que você nasceu. Se você nasceu num lar de paz, de amor e de alegria, é o que você vai ter. Então, vem aqui a divisão dos homens. A divisão do que nós fazemos. Esse alimento aqui, todos aqui, é obra de Deus. Obra de Deus. O alface, o couve. Aí vocês vão ver aqui que só tem alimento saudável. Vê os 2 litros aqui, é o suco da fruta. Já é tirado, feito da fruta direto. Mas se vocês verem essa daqui, é a mesma comida que tem, mas todas são manipuladas. Todas são manipuladas pelos homens. Então, na realidade, meu querido, que quando é manipulada pelos homens, é que na realidade nós vemos aqui, ela tem produto químico. O produto químico veio de onde? Veio da terra.
mas foi trabalhado, modificado, feito isso e aquilo. Aí então nós separamos. Aqui na Terra, você pode usar o bem ou o mal. Então, na realidade, vamos pegando aqui agora, meus queridos. Vamos buscando aqui agora essa outra parte aqui. Eu tenho mais folha aqui, mas todas são diferentes. Eu vou explicando dentro dessa daqui primeiro. Não, nessa daqui. Então, aqui, meu bem, é um gráfico que eu fiz mal feito, mas para quem entende, ele é bem feito. Nós vivemos aqui na face da Terra, a nossa mente era isso aqui, ó. Nascemos com a mente vazia. Mas desde que nós temos o primeiro olhar, essa vem uma manchinha aqui, vem a manchinha aqui, e vem a manchinha aqui nessas duas câmeras de carro, você está vendo, vem a manchinha aqui. Mas então, até os 18 anos, nós estamos sob o ensinamento dos nossos pais. Se nós nascemos num lar de paz e de amor, nós temos condições de ser a paz e o amor. Mas nós nascemos dentro de um lar, dessa parte aqui, deixa eu ver, aqui. Aqui os dois lares, meus queridos. Olha aqui, os dois lares. O lar de paz e o lar da ignorância, do ódio. Olha aqui. Se eu nasci dentro desse lar aqui, eu tenho a chance de ser um grande bandido. Mas se eu nasci nesse aqui, eu tenho a chance de levar a paz, o amor e a alegria para todos. Então tem essa diferença dos dois lados. Se eu cresci dentro desse alimento aqui, não saudável, a saúde, a minha ignorância é tão grande que eu falo, eu como isso aqui, eu aprendi a comer isso aqui, meu pai me ensinou a comer isso aqui e vou morrer comendo isso aqui. É as comidas que são jogado agrotóxico, jogado coisas a mais. Esse daqui é o que é produzido na face da terra, sem nenhuma manipulação do homem. Então vamos voltando aqui novamente, meus queridos e minhas queridas. Até os 18 anos, nós estamos aqui, ó. Aí quando nós pegamos 18 anos, nós estabilizamos. Nós estamos estabilizados. Nós vamos dos 18 aos 60, sendo dono de nós. Porque até os 18, a nossa mente, ela está na fase de receber orientação e aprendizagem. Aos 60, nós já estamos prontos para transmitir o que nós aprendemos, já vamos ensinar. É onde, se eu aprendi o bem reina. Se eu aprendi o mal reina. Então, na realidade, quem nasceu, não vou mostrar para vocês o papel não. Pedro 2. Melhor seria não ter conhecido a palavra santa, a verdade, a palavra sagrada, dependendo da Bíblia, está assim, do que conhecê-la e depois jogá-la para trás. E retornar ao mal. Pedro 2 está falando, quem nasceu no caminho do mal, a sua mente é aquela. Não adianta você pegar um urso e pôr dentro de casa, um leão, uma onça, e falar que toda a vida ele vai parar de querer comer carne. Não. Um dia bem capaz que ele vai te pegar e vai te matar para comer sua carne. Uma cobra que você cria ela com muito carinho, um dia ela te morde. Então, na realidade, é o que nós falamos aqui. Nesse ponto, é onde está aqui. Nós aprendemos e vamos levar o que nós somos. Aí vem aquela palavra, fala, a igreja fulana, lá só tem ex-bandido, ex-alcoólatra, ex-maconheiro, isso e aquilo. Todos se converteram a Deus e agora vão para o céu. Não. A chance de eles voltar, Pedro 2. O cachorro voltará ao vômito e o porco voltará à lama. Então, meu querido, se você convive com pessoas do que foi do mal, fica um pé na frente e outro atrás. O que eles aprendeu lá no início, no berço dos pais, talvez a dificuldade da vida ficou na cadeia, ficou isso e aquilo, ele se arrepende e vai para a igreja. Mas quando ele pegar lá a confiança novamente, a igreja acaba e ele volta para a bandidagem outra vez. Então, na realidade, aí quando nós chegamos aos 60, a tendência nossa é cair aqui, ó. Para chegar aqui, ó. Aqui nós vamos voltar ao pó. Nós nascemos do pó aqui, sem nada na mente, porque nós não conhecíamos o mundo. Subimos, chegamos, vamos descer. Se você nasceu aqui,
você nasceu aqui e vai chegar aqui e voltar a ser criança? Senhor, como eu faço para herdar o reino do céu? Como eu faço para herdar o reino do céu? Volte a ser uma criança novamente. Como? Eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe e nascer novamente? Não, meus queridos. Aqui você vai nascer novamente. Quando você chegar, você vai retornar e vai voltar a estaca zero. E vai tentar entrar aqui no chão com a sua mente limpa. É aonde Jesus fala. Quando você volta a ser uma criança novamente, ali vem a purificação dos seus pecados. Você tem tempo para responder pelos seus pecados. Você tem tempo de pedir perdão. Apesar de que, gente, é muita coisa para falar, não dá para falar tudo. Mas, na realidade, vamos pegando aqui agora. Os pais são abandonados pelos filhos, né? Nessa época aqui que ele desceu, que ele vai precisar de tudo. O que seu pai fez com você o ontem, trocou fralda, deu o primeiro alimento, fez o primeiro sorrisinho, tirou a primeira palavra, o primeiro olhar para lá e para cá, o primeiro gesto. Vocês vão tentar, ele tirou de você o primeiro e você vai tentar tirar dele o último. Até chegar a hora de que ele apaga. A mesma coisa que a criancinha veio e chorou. Então, na realidade, ali é o sentimento que nós temos. Mas, meus queridos, vamos pegando aqui mais um pouquinho aqui. Eu, por exemplo, já estou com 71, já falo para o povo, eu sou um velho e meio já. Eu não sou mais velho, eu sou um velho e meio. Que eu já estou na terceira idade, partindo para a quarta idade. Que eu não sei onde é que vai chegar o final. Então, na realidade, hoje, eu tento me manter trabalhando para que não precise os filhos é lá de mim. Não, porque amanhã, que eles queiram ou não queiram, ou eles vão ter que me jogar dentro do asilo, ou me dar um remédio forte e tirar minha vida para ficar livre de mim. Olha lá, muitos acontece isso, eu não sei se eu vou estar no meio desse ou no meio dos outros. Então, na realidade, não, já é o tempo dele ir embora, tira o alimento dele. Igual eu conheço gente que tiraram o alimento. Ficava em casa lá e falava uma para outra, vamos tirar o alimento dele que ele enfraquece e morre. E aconteceu. Então, na realidade, eu conheço, é caso é verdade. E conheço outro. Eu conheço 2 ou 3 casos de que aquele homem na cama ali, sem jeito de se movimentar, tem que trocar a fralda dele, leva ele para tomar banho, na cadeira de roda, para lá e para cá, ele se sentia constrangido com aquilo ali, a filha, todo mundo chegava ali, dava banho nele, periquilo, trocando ele, trocando fralda, limpando ele. Se os filhos pensassem bem e lembrassem, eu já fui assim também. Meus pais trocavam minhas fraldas, tudo, toda hora, faziam cocô na roupa, xixi. Eles punham o colchão no sol para secar, que eu fazia xixi na cama, isso e aquilo. Ele vai voltar. Então, ele se constrange, ficou constrangido com aquela situação que ele está se vendo, aquela cena dos filhos trocando ele. Eu conheço o caso de que o homem, o velhinho, pediu para um lá que estava visitando ele, pediu para ele, compra uma arma e deixa aqui debaixo do meu travesseiro. Para na hora que descuidasse, ele suicidar com a arma, aquela arma que ele ganhou, aquela arma de fogo. Aí uma mulher chegou e falou para mim, não, meu pai pedia para nós pôr faca debaixo da cama do travesseiro dele para ele suicidar. É porque vai chegando um tempo de que eu, na velhice, eu me sinto de que eu estou dando trabalho. O que eu fiz pelos meus filhos, ele não tem tempo para fazer por mim. Então, na realidade, meu querido, minha querida, aí é onde vem a separação dali que eu vou deixar o meu corpo vai voltar para a terra e eu vou subir para cima. Mas não pense você que você vai subir para cima. Se você for seguir o que está na Bíblia, quem tiver pecado, desce para o inferno. E quem for fiel a Deus, sobe para o céu. Todo mundo quer subir para o céu. Mas aqui na terra, as coisas mundâneas, nós não se cansamos. Aqui, até os 18 anos nós seguimos. Até os 60 nós damos ordem. Então, dos 60 para cima, para cima, aí ao invés de nós subir para cima, nós vamos descer. O português correto, né? Subir para cima e descer para baixo. Aí nós vamos caminhar para a descida. Então, nessa descida aqui, é onde nós achamos que somos tudo
mas na realidade nós não somos nada. Eu vejo aqueles homens lá em Brasília, com idade já com 70, 80 anos, querendo roubar tudo quanto é dinheiro do povo para eles. Meus queridos, aí é onde vem a separação do infinito com a da terra. Era tempo de você estar pedindo perdão dos seus pecados, se reconciliando a Deus, para que você subisse para o céu. Mas é o tempo que você quer roubar mais ainda, quer tirar tudo dos pobres, dos aposentados e aquilo, pensando que você vai levar aquilo tudo. Aqui, na realidade, tudo isso aqui que você teve, esse luxo, comendo só coisas industrializadas pelos homens, daquelas maiores empresas que faz alimentação, isso e aquilo, você não vai levar nada. Aquele pobrezinho também que comia só o que veio da face da terra, sem nenhuma mistura, também não vai levar nada. Mas nós vamos deixar o legado de que nós fomos boas coisas. A herança que nós deixamos para os nossos filhos não é os bens materiais, mas assim os bens espirituais, que eles vão entender de que um dia eles vão querer ir para o céu. Não adianta você, depois que seu pai morreu, você chamar um homem aqui para ele ir lá entregar o corpo para Deus. Não. Todos. Que hora vai ser o enterro? Tal hora. Para cima nós não importamos, mas aí nós vamos falar, ele foi direto para o céu, porque ele deu um copo d'água para fulano, deu um prato de arroz para fulano, aí nós pegamos, eu vou dar um prato de comida para ele, que Deus vai me dar 10. Deus não é dono da berganha, da troca, trocar isso por aquilo. Eu vou andar, Nossa Senhora Aparecida, me proteja que eu vou ir na sua igreja lá, vou a pé andar 1000 quilômetros, 10, 20 dias andando a pé, para chegar aí, para agradecer você pela graça que você me deu. Não, não pense isso, meu querido. Nada que foi feito aqui em cima da terra, estátua, outras coisas, imagem, escultura, nenhum tem poder para entrar no universo. Por quê? Deus fez o mundo foi feito, ele deixou um segredo, mas aí os homens aqui vão criando novos segredos novamente e vão jogando para vocês. Então lembre-se bem, dentro dos atos de prostituição não existe Deus. Atos dos Apóstolos 17, Paulo de pé no aeródromo, senhores atenienses, andando por vossas vilas, vossas cidades, vossas ruas, acreditei que são todos tementes a Deus, porque encontrei várias denominações com nomes diferentes. Encontrei até uma que estava escrito, isso aí falando das igrejas, viu? Estava escrito, ao Deus desconhecido, porque aqui na terra hoje tem Mansão, Missão, Pereira, Joaquim, Tereza, Rafael, São Tomás, São Joaquim, São Góis, são tudo, todas as denominações têm nome de santo, e as outras têm da evangélica, que não tem santo para ele, vem o nome bíblico. Então, na realidade, Paulo fala, mas o Deus desconhecido que vós não conhece, o que vos apresento, é aquele que fez o céu e a terra, te deu de tudo. Aí vem falando as coisas. Não habitará em santuário feito pela mão do homem, e nem viverá através das mãos humanas. Então, meus queridos, todos aqui que estão vendendo a palavra, eles não entendem, eles não conhecem a Deus. Eles conhecem as coisas mudando, o dinheiro, a riqueza, a boa vida. Aí eles montam lá uma casa lá e vão vender a palavra de Deus como se fosse um comércio. Ali é um comércio. Então, meu querido, aqui vem o silêncio da madrugada, quando você vai ser dividido. Você sai aqui das bondades aqui da terra, aqui você pode fazer o que você quiser. Todo jeito você vai descer aqui, a mansão dos mortos. É onde Jesus desceu. Então, eu não sei se Jesus ressuscitou ou se Jesus ele subiu, porque as contradições são demais. Então, na realidade, meu querido, minha querida, quando você fez a divisão aqui vocês viram uma foto que eu pus minha, até que uma dona moça, que compartilha tantos vídeos bonitos dentro das igrejas, os cânticos, isso e aquilo, mas ela compartilha também os vídeos de briga, essas coisas diferentes, cerveja, tudo. Ela compartilha a mesma coisa. Então, ela está aqui entre meio, que ela não sabe qual lado que vai. Quando eu mando para você um vídeo
de paz, de amor, um anjo, Jesus Cristo na terra aqui, salvando as pessoas, e manda o outro demônico, eu estou confundindo sua mente, eu não sei para onde é que você deve querer ir. Então, né, aqui que nós vamos fazer a separação. De acordo com o que você fez, você vai ficar vagando no mundo aqui, por cima da face da terra aqui, e seu corpo volta para cá. Você não vai levar nada de ouro, de tudo isso que você tem. Não, não vai nada com você. E o seu espírito, porque você foi do mal, ele vai ficar aqui embaixo. Mas se você foi a pessoa que foi fiel a Deus tudo, o seu espírito vai subir, mas o corpo desce. De qualquer maneira, seu corpo volta a ser o pó novamente. Aí faça por onde o seu espírito seja a coisa mais fiel a Deus, para que você suba ao infinito. Então, todos nós lutamos pelo céu. Aí quando eu morro, eu fiz tanta coisa ruim aqui na face da terra. Uma vez eu estava num velório, isso é caso verdade, eu conheço as pessoas, até hoje. Isso foi em 2007, 2008, por aí. O rapaz era um... Aqui em cima, no bairro, ele dominava tudo. Sobre drogas, sobre isso, sobre aquilo, brigava nos botecos. Aí no dia do enterro dele, aí estava aquele tempo bonito, aquela chuva não, aquelas nuvens, aqueles véus bonitos, aqueles véuzinhos sequinhos por cima do céu, assim, que chegava até o sol ficar mais fraco com aqueles véus bonitos. Aí eu estava perto do caixão assim, eu sempre quando chego no caixão, eu faço assim, para ficar assim perto do caixão, eu nunca fico rindo, olhando para um lado, olhando para o outro, não. E se eu não pusesse a mão no defunto ali, para mim eu não fiz nada. E se eu não ajudasse a tirar o caixão dali, para levar para a última morada, também parece que faltou alguma coisa. Aí eu estava em pé beirando o caixão, olhando, aí a irmã dele chegou ao lado. Falou, Batatinha, você vê como o dia está triste hoje? Aí, veio na minha mente. Eu falei, o que aconteceu, menino? Que o dia está triste? Que meu irmão morreu, o céu está triste. Gente, um cara que matava, pintava e guardava, fazia tudo quanto não prestava, era só droga, à noite na rua, roubando, isso e aquilo. Aí foi morto por outros, da mesma facção dele, foi morto, porque ali brigavam um com o outro. Aí passaram uns 5, 6 minutos, já estava na hora do caixão sair, chega o cunhado dele. Meu cunhado, sei que fizesse muitas coisas erradas aqui na terra. E isso foi pouco prazo do dia triste, porque ele morreu, e o cunhado chegou. Eu sei que fizesse muita coisa errada, mas eu peço que Deus te dê um bom lugar. Eu sei que você fez coisa errada. Então, o cunhado confessou que ele era isso e aquilo, e a irmã falou que o mundo estava triste, o céu estava triste, estava em lágrimas, porque ele saiu aqui da face da terra. Mas, aí chega o líder religioso. Ele está na face, ele está lá no céu, junto ao Pai. Ele deixou a face da terra, mas Deus recolheu ele. Vocês podem ficar satisfeitos que ele está ao lado de Deus. Meus queridos, essas palavras desse homem, não vai dar não, vou falar rapidinho. Eu tenho 3 vídeos que eu falo sobre a oração. O creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, isso e aquilo, isso e aquilo. Aí vem aquelas palavras. Deus não deixa morrer o seu filho morrer no pecado. Na última hora ele é perdoado. Então para que existe o céu? Para que existe o inferno? As orações decoradas Deus não escuta. Vai lá em Mateus, vai lá em Isaías 1, por exemplo. Vamos Isaías 1. Vai ler. Deus não aceita culto que não saia do coração. Ou a palavra vice-versa que eu mudo. E Deus não aceita nada que não entre junto ao coração. Então, quando nós estamos ali num velório que arrumamos aquelas mentiras de que o corpo desceu ao pó, mas o espírito mandei direto para Deus. Meus queridos, minhas queridas, amanhã eu poderei continuar outra vez com esse mesmo assunto e vou pôr algum videozinho aqui, pequeno, que eu já estou com 33 minutos de gravação. Com muita paz e alegria, meus queridos. Eu vou sair primeiro aqui do X. Um abração, meus queridos do X. Vamos ver se vai dar certo aqui, salvar. Meus queridos aqui do canal CS Batatinha, no YouTube. Um abração, meus queridos.